Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula, Refrigerante Matemática Discreta 2, e aqui eu vou estar apresentando algumas terminologias e definições básicas que a gente vai utilizar de agora em diante no resto do curso, tá certo? Essencialmente aqui eu vou estar me atento nessa videoaula a grafos não orientados, certo? Depois, futuramente, a gente vai apresentar essas mesmas definições, algumas delas pelo menos, para grafos orientados. Aqui eu vou estar falando de vizinhança e de grau de um vértice, né? Então, claro que essa ideia de vizinhança é uma ideia extremamente intuitiva, né? É a mesma ideia que você tem assim, pô, você mora numa certa casa, quem são seus vizinhos? Os caras que estão imediatamente adjacentes a você, ou seja, próximos. Aqueles que, sei lá, tem muro colado com você. Então você poderia dizer que isso aí é o vizinho. Claro que a gente costuma estender um pouco mais, né? Ah, o vizinho é aquela pessoa que está a 2 casas de mim, a gente considera também. Aqui a gente vai ser um pouco mais restrito, tá certo? Então vamos à definição matemática. Mas a ideia é essa mesmo. Se a definição ficar difícil de você apreender ela, as palavras dela, que pelo menos você entenda o conceito que ela quer passar. Às vezes você não decora as definições, e definição infelizmente tem que ser decorada. Claro, se ela puder ser decorada e bem entendida, ótimo. Se ela não puder ser totalmente decorada, mas pelo menos entendida, já está valendo. Porque às vezes ela utiliza palavras mais complicadas, né? Então você pode... pelo menos entenda o conceito que eu vou passar aqui. Eu vou dar exemplo, você vai ver que são conceitos bem simples, né? Falo isso porque assim, a disciplina aqui está sendo vista nos semestres iniciais e a gente sabe das dificuldades que a gente tem, às vezes, em decorar, né, entender bem definições matemáticas. Por isso que eu estou dando essa dica, para você poder avançar um pouquinho sem ficar muito preso também. Então, ó, 2 vértices, U e V, de um grafo não orientado, orientado G, certo? São, né, chamados adjacentes, né, ou vizinhos, né, se em G, né, na verdade, vizinhos em Z, se U e V são pontos finais de uma aresta E de G. Eu vou ter aqui 2 tracinhos para não confundir com a conjunção, o E da aresta, né? Então é isso aí. Tal aresta, essa arestazinha, tal aresta, é dita conectar U e V. Ou seja, se existe uma aresta que os conecta, essencialmente é isso. Então eles vão ser vizinhos se existir uma aresta que conecta esses dois. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui um grafo. Então consideremos o grafo G a seguir. Vamos pegar aqui um grafo, né? Meu desenho, nossa, meu desenho está horrível, né? Mas em grafo é como eu sempre falo, né? Basta entender basicamente as relações entre os vértices, não necessariamente o desenho. Então A, B, quer dizer, vamos usar outras letras, né? M, N, O, P e Q. Então imagine que eu tenho esse grafo aqui, G, formado por esses pontos aqui, né? Então, quem seria, por exemplo, os vizinhos dos vértices, né, de cada vértice? Então, aí eu coloco aqui o vértice, né? Vamos fazer isso para todos eles. Vértice e seus vizinhos. Por exemplo, se eu pegasse o vértice M, quem são os vizinhos de M? M, O. Vamos chamar aqui de Z, né? Eu esqueci de botar um pontinho aqui. Então, os vizinhos, por exemplo, de M seriam quem, por exemplo? Z e P. Os vizinhos de P, por exemplo, seriam quem? M e
O, né? Aqui é G, né? M e O. São os indivíduos que tem alguém conectando, tá vendo? Ó, então os vizinhos de P é M porque eles se conectam por meio dessa aresta e O porque ele também se conecta por meio dessa aresta. Quem são os vizinhos de O? Z e P, ou melhor, P e Z, tanto faz. Quem são os vizinhos de Z? Os vizinhos Z são M, N e O. M, N e O. E os vizinhos de N são quem? Somente o Z. E por último, os vizinhos de Q, ninguém. Q não tem vizinhos. Digamos que ele está no que a gente chama numa ilha, né? Ele não tem vizinhos. Então, tá aqui. Então, os conceitos, como eu falei, que eu apresento aqui nessa videoaula, eles são bastante intuitivos. É como eu falei. Às vezes você não decora com todas as palavras, né? Essas definições, e definição matemática é assim. O ideal é que você entenda ela do jeitinho que ela foi escrita. Sem mudar a vírgula, sem mudar nada. A definição é assim. Mas, pelo menos aqui nessa matéria, você vai ver que as definições são intuitivas. Tá certo? Você, embora não possa não apreender totalmente ela, mas fica fácil entender o conceito. A gente tem um outro conceito aqui, que é o seguinte, que é o conceito de vizinhança, certo? Que tem a ver, está exatamente ligado com o conceito de vizinhos. Então vamos aqui à próxima definição. A próxima definição, ela diz o seguinte, o conjunto de todos os vizinhos, conjunto de todos os vizinhos de um vértice V de G, denotado por N de V. Esse N aqui é de vizinho em inglês, a palavra. Eu não vou falar aqui, eu não sei muito bem, né, pronunciar as coisas em inglês, mas lá em inglês o vizinho ele tem letra N, né? Neighbor, parece. É tipo uma coisa assim, não sei muito bem. Então, o conjunto de todos os vizinhos de um vértice V de G, denotado por N de V, é chamado de vizinhança ou adjacência, né, de V. Tá certo? Vizinhança de V. Aí eu tenho o seguinte, se eu quiser estender um pouco, porque o conceito de vizinho é um conceito bem pontual, é por vértice. Digamos que um vértice seja uma casa, então o vizinho dessa casa são as duas casas que, digamos assim, que tem limite com essa casa, tipo que são separadas apenas por um muro. Não tem outra casa, nenhum estabelecimento, nada entre eles. Então aí eu digo que essa casa aqui é vizinho dessas duas que estão adjacentes. Agora eu posso falar o seguinte, e a vizinhança de mais casas? Aí a gente vai estender isso como sendo a união das vizinhanças de todas essas casas separadamente. Então, a gente vai dizer assim, ó, se A é um subconjunto de V, onde esse V aqui são os vértices, né, de G. É um subconjunto de V, né, vértices de G, né, lembrando que a gente tem essa notação aqui, ó. Para nós G é a mesma coisa, G de V tá certo? Então, o conjunto de todos os vizinhos de um vértice V de G, denotado por G, é chamado de vizinhança de V. Se A é um subconjunto de V, né, de V com V sendo o conjunto de vértices de V, então, definimos, né, a vizinhança de A como sendo a vizinhança de todos os vértices de A.
Essencialmente, notação seria assim, ó, a vizinhança de um certo vértice A sendo o subconjunto de V, ele vai ser o que? A união de todas as vizinhanças de V de A. Então a notação é essa. Eu vou, na hora do exemplo, eu vou explicitar essa notação. Então, a vizinhança de um conjunto é o quê? É a união de todas as vizinhanças de todos os vértices que fazem parte de A. É uma coisa bem simples de se fazer, tá certo? Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo seguinte. Né? Considere o grafo G dado a seguir. Então, vamos pegar aqui um grafo aqui. Então, quem seria, por exemplo, a vizinhança de A, né, do vértice A? São todos os vértices que incidem com A. É a mesma ideia, né? Aqui eu já achei a vizinhança dos indivíduos, né? Essencialmente, eu já achei a vizinhança aqui. Então, a vizinhança de A é B e E. Vou botar um loop aqui, tá certo? Porque a gente não costuma botar como vizinho ele próprio, exceto se tem um loop. Tá certo? Isso aí não está dito na definição, mas você pode confiar que é assim mesmo. Então, ó, a vizinhança de A são os vértices que têm a aresta que incide com A. Tá certo? Então, as vizinhanças de B, a vizinhança de B, né, vai ser quem? A, C, D. Porque os vértices A, C e D se ligam com B. A vizinhança de C vai ser quem? Somente o B. A vizinhança de D vai ser quem? E e B. B e E. A vizinhança de E, aí é que entra uma parte interessante aqui, é quem? Seria A e D, só que E também incide com E. Então, nesse caso, A, D, E. É um caso mais particular, tá certo? De vizinhança. A vizinhança de F vazia. Ninguém incide com E. Aqui a vizinhança é um conjunto, então é possível que ele seja vazio, é possível que ele seja unitário, todas aquelas definições que você vê em conjunto. Agora imagine, se eu pegasse assim, ó, se eu pegasse um certo conjunto A composto dos vértices A, C e F. Quem seria a vizinhança de A? Quem seria? Então a vizinhança de A, por definição, ó, é dos V's pertencente a A, N de V. Mas isso aqui, ó, calculando aqui embaixo, vai ser quem? Quem são esses N de V's aqui? Quer dizer, vou calcular ali na frente mesmo. Aí você vê, os V's são os vértices de A, ó. Então é a vizinhança de A unido com a vizinhança de C unido com a vizinhança de F. Então é N de A unido a N de C unido a N de F. Tá certo? Não sei se dá para ver ali direito, mas aqui a gente explicita. Quem é N de A? A vizinhança de A. A gente já calculou ela aqui, é B e E. Unido. Quem é a vizinhança de C? Somente o B. Quem é a vizinhança de F? Vazia. Na união, a gente pega o que tem pelo menos um dos conjuntos, então B com E dá o próprio BE, unida a vazia dá o próprio BE. Então a vizinhança de A, do conjunto A composto por A, C e F, no caso, deu igual à vizinhança do próprio A. Isso aí é uma coincidência, né? Mas tudo bem. Mas a gente calcula assim, a gente calcula cada vizinha dessas separadamente. Deixa eu só colocar aqui, porque dá uma agonia.
de A unido a N de C unido a N de F. É porque ficou muito pequenininho, né? Então, tá aí o conceito de vizinhança de um conjunto, né? Visto na prática. Então eu tenho vizinhança pontual, que diria-se de um vértice, menor partícula do meu grafo, e vizinhança de um conjunto de vértices, que é aquele conjunto que é a vizinhança de pelo menos um dos vértices. Claro que aqui, por sorte ou por azar, né, não sei, só deu B e E, né? Devia ter acrescentado mais alguém, mas tudo bem, não tem problema. É assim que é feito. Você calcula todas essas vizinhanças e une esses conjuntos. Na união, basta que o elemento esteja em pelo menos um deles, ele vai estar na união. Né? Então você tem que saber um pouquinho de conjuntos para estar estudando esses conceitos aqui. Ligado ao conceito de vizinhança, eu tenho o conceito de grau de um vértice. Certo? Então cuidado, ó. Um vértice aqui para nós só vai ser vizinho dele próprio se existir um loop. Certo? Porque um loop conecta ele a ele próprio. Então essa é exatamente a definição, se você perceber bem, de vizinhança. Aí você tem aqui o seguinte, ó, a definição do agora é de grau de um vértice, como eu prometi aqui. Aí a gente vai definir o grau de um vértice em um gráfico como sendo um número de arestas que incidem com esse vértice. Então, ó, o grau de um vértice V de um grafo não orientado G, né, é igual ao número de arestas de G que incidem com ele, com este, né? Com o vértice. Exceto por um loop que é contado como duas incidências. Tá certo? Que é esse caso aqui, ó. Esse loop aqui, ó, você, ao invés de contar ele, na verdade, quando você for contar, por exemplo, o grau aqui, eu vou adiantar, né? Teria uma aresta incidindo, que vem de A, uma aresta incidindo, que vem de D, mais uma que vem de E. Só que aí eu conto essa aqui como duas. Então o grau aqui de E seria 4, ao invés de 3, né? A gente às vezes pensa isso. É porque se você pensar bem, pelo desenho aqui, né, essa mesma que sai é a mesma que entra. Então no final das contas você pode pensar que são duas, né? São duas incidências da mesma aresta. É como se você pensasse assim, ó. Então são duas arestas incidentes. Você pode pensar dessa forma. Isso aqui é feito, gente, para funcionar, tá certo? Então aí o indivíduo que definiu, né? Então, na verdade, o grau de um vértice é o número de vizinhos que esse vértice tem. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Então, essencialmente, o grau é isso, é o número de vizinhos que o indivíduo tem, exceto se ele for vizinho dele próprio, é contado como, ao invés de mais um no grau, mais 2. Então, considere o grafo G a seguir. Certo? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, vou pegar aqui um grafo. Então eu peguei um grafo aqui estranho, ele está meio partido, né? Esses dois pedaços formam um grafo, não tem problema nenhum, esse é o que a gente chama de desconectado, né? A gente vai até estudar esse tipo de coisa depois. Então aqui eu tenho todo mundo. Então aqui eu teria assim, vértice e o grau. A notação do grau que a gente costuma usar é essa aqui, ó, deg V. Quer dizer, é uma notação que também remete a uma palavra em inglês, que é degree, que é grau em inglês. Então, como eu estou usando um livro, aí eu prefiro usar isso aqui. Tá certo? A linguagem de grau seria isso aqui, certo? Indicado por essas três letras, entre parênteses e o vértice dentro. Então aqui o vértice e aqui o grau deste vértice. Então, quem são os vértices aqui desse grafo?
A, B, C, D, E, F. Eu vou tirar a G daqui porque não coube. Né, vamos brincar assim. Não coube aqui para não. Então, olha bem, ó. O grau de A é aqui, um de areia esquecida com A. E vou botar um loop aqui em D, ó. Pra gente, né, ter todo esse exemplo. Então, ó, o grau de A é o quê? Um de areia esquecido com A. 1, 2, 3. Só a explicação desse 3 tem a ver com o conjunto. Eu vou explicar só esse. B, C, D. É o primeiro, é o único que eu vou explicar. Então, esse aqui é o grau de A. Tá certo? Esse primeiro aqui. O grau de B... Vou subir aqui um pouquinho. O grau de B seria quem? Somente um. Só uma aresta incide com B. O grau de C também só um. E aqui eu vou fazer uma ligaçãozinha, gente. Eu não botei, né? O grau de D seria uma aresta, mais 2 seria 3, ó. Porque esse loop aqui ele é contado 2 vezes. Então eu tenho uma aresta mais o loop. Então 1 mais 2, 3. O grau de E é 1. E o grau de F é 1. E se eu tivesse um pontinho solto aqui, por exemplo, sei lá, um ponto G, então ele teria grau 0. Tá certo? Depois a gente vai ver que tem alguns resultados na próxima videoaula sobre graus de um vértice. Tipo assim, pô, se eu somar todos os graus, será que vai dar um número com alguma propriedade? Então a gente vai estar vendo alguns resultados desse aí. Tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho vértices de grau ímpar. Será que tem alguma coisa? 2 vértices, né, com grau ímpar? Não, 2 não, é todos, né? Todos eles com grau ímpar. Será que tem algum resultado que tem a ver com quantidade de vértices de grau ímpar? Então a gente vai ver alguns resultados que vão depender exclusivamente dessa ideia aqui. Se os graus são pares, ímpares, então a gente vai ter uns teoremas para a gente estar brincando com isso. Então, é muito importante entender esses conceitos. São conceitos muito simples, tá certo? Provavelmente você só vai assistir essa videoaula uma vez, tá certo? Exceto se você quiser entender os conceitos com as palavras que eu estou usando aqui. Mas assim, a ideia do conceito, o que você vai utilizar durante a disciplina, é bem rápido, você pega rapidamente. Então é isso aí, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.